Boa noite, que a graça e a paz esteja com cada um de nós. Alegria poder estar com vocês nesse culto, celebrar o Senhor. Alguns rostos que não vi há tempo, né? Bom ver vocês aqui, celebrando o nosso Deus juntos. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6, se você tem a sua Bíblia aí, ligue a sua Bíblia. Vamos ler Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Deus nos conduziu ao longo dessa série de mensagens nesse livro de Efésios, e nesse livro de Efésios a gente foi descobrindo como Paulo foi intencional ao falar do Espírito Santo de Deus como essencial para a vida como igreja. E vida como igreja eu não falo somente onde nós nos reunimos, mas as pessoas que creem no Senhor Jesus. Como essencial é entendermos que a nossa vida ela é dirigida pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. E hoje, mais uma vez, a gente vai ver essa realidade, Efésios capítulo 6. E no culto seguinte, a gente vai encerrar essa série com um complemento a essa mensagem dessa noite. Então essa mensagem está em duas partes. A palavra do Senhor diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos clamar que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor nos dê concentração. Pedimos, ó Pai, que tudo mais, ó Pai, que venha nos atrapalhar, que o Senhor não permita essa dispersão. Nós queremos receber a Tua palavra, compreender a Tua palavra, mas sobretudo nós queremos ser orientados pelo Senhor, Pai, nas nossas vidas. Por favor, Espírito Santo de Deus, dá-nos compreensão da realidade na qual nós estamos inseridos e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a perceber, a sairmos daqui com a clareza da vitória que o Senhor conquistou por nós na cruz. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. A palavra que nós lemos é uma palavra que traz uma perspectiva importante para compreendermos a vida ao nosso entorno. No início do século XX, uma grande empreitada aconteceu da Europa para a América. Foi uma empreitada onde no início do século XX os barcos, as grandes embarcações a vapor estavam sendo construídas, e uma dessas embarcações que virou filme, ela tinha um grande potencial de fazer um tempo recorde entre a Europa e a América. E essa grande embarcação, ela foi a todo vapor, por meio do mar, por meio do oceano, e ela, por conta da velocidade que estava, ela tinha dificuldade de desviar dos grandes icebergs que tinham no caminho, nesse percurso. E o grande problema dessa embarcação, chamada Titanic, foi que a prepotência da sabedoria humana de querer bater todos os recordes de então,
não fez eles perceberem que não só tinham que prestar atenção na superfície dos icebergs, como também no tamanho da dimensão do iceberg que fica debaixo do mar. Essa é a realidade na qual nós estamos inseridos. A maioria das pessoas vivem a sua vida a partir do seu intelecto, a partir das suas competências, a partir das suas capacidades, mas elas não compreendem que nós estamos inseridos numa realidade espiritual. Não compreendem que existe uma realidade que permeia toda a realidade humana. E aquelas pessoas que negam a realidade espiritual que está ao nosso entorno, é pega em engano, é pega em aprisionamentos de várias situações, mas não entendem que existe uma realidade espiritual que nos cerca. Quando eu falo isso, queridos, eu falo com temor e tremor. Eu sei que esse tema da realidade espiritual, ou do poder do mal, ou de Satanás, ou dessas investidas de Satanás na nossa vida, não é habitual nosso falar sobre isso. Mas eu creio, como pastor, que eu não posso me privar de ensinar a igreja e de preparar a igreja para a realidade que está ao nosso entorno. Quer a gente creia, quer a gente não creia, essa é uma realidade que nós vivenciamos. A palavra do Senhor nós lemos: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nossa luta não são só contra seres humanos. Existem algumas realidades na nossa vida e nas nossas relações que têm a ver com algo espiritual. E eu quero trazer de maneira introdutória nessa noite uma perspectiva bíblica do que significa isso na prática das nossas vidas. Não sei se metáfora ou essa realidade que entre as igrejas nós falamos muito dessa perspectiva da batalha espiritual, né, ou dessa luta, ou dessa guerra que nós estamos inseridos. É necessário a gente entender contra quem é essa luta. Qual realidade é essa que nós estamos falando? Na Bíblia, muitos nomes que a Bíblia traz, ela traz com um grande significado. Na verdade, nenhum nome na Bíblia é colocado sem um significado por detrás dele. E da mesma forma, o nosso inimigo, ele tem alguns nomes que a Bíblia dá a ele, que dá significado para as estratégias, planos, a maneira como ele atua nas nossas vidas. Então, o primeiro nome que eu destaco, que a Bíblia confere ao nosso inimigo, é Satanás. Satanás significa acusador. E essa é uma das principais armas que o nosso inimigo utiliza. Ele acusa o pecador. A lei de Deus acusa o pecado. Satanás acusa o pecador. E ao acusar o pecador, ele também destrói a identidade nossa como filhos de Deus, gera culpa demasiada nas nossas vidas, traz sentimentos de desespero, incute medo de morte no nosso coração, medo da dor, leva-nos à depressão, melancolia e, por fim, a morte. Normalmente nas nossas vidas a gente se depara com situações difíceis que a gente atua, e é natural nós que conhecemos a Jesus tomarmos uma atitude e percebemos que nós nos equivocamos, falar, puxa vida, isso que eu fiz não é certo, né? E é verdade que a Bíblia diz que a lei de Deus nos dá consciência do pecado, e por isso a culpa em si, ela não é ruim, a culpa ela é necessária para nos arrependermos e voltarmos para o caminho de Deus. Agora, a culpa que nos paralisa, a culpa que nos faz nos voltar para nós mesmos, e que faz com que a gente acha que não tem capacidade para nada, que acha que nós não podemos realizar nada, e começamos a ficar enclausurados dentro de nós mesmos.
aprisionados em nossos sentimentos melancólicos, autodestrutivos. Isso é obra de Satanás nas nossas vidas, impedindo da gente enxergar quem nós somos em Jesus. Tem muitas pessoas que entendem a salvação, mas não vivem como pessoas salvas. Entendem o que Jesus fez na cruz, mas não vivem como filhos amados de Deus. E é isso que Satanás faz. Acusa o nosso pecado e acaba gerando uma culpa em nós de forma demasiada, de tal forma que nos paralisa, de tal forma que nos tira a vitalidade da nossa vida. Segundo nome que a Bíblia dá ao nosso inimigo é diabo. Diabolos significa separação. A nossa vida, a vida humana é marcada por ruptura de relacionamentos, de amizades, conflitos, desentendimentos. Mas existe artimanhas do diabo que luta pela ruptura, que luta pela separação, que gera destruição de lares. Esse é o nosso inimigo, o tempo todo lutando por separações. E a Bíblia ainda o denomina de pai da mentira. Como o próprio texto que nós lemos, o texto que nós lemos fala que Satanás, ele utiliza ciladas, as ciladas do inimigo. Interessante que cilada não é algo grotesco, não é algo, puxa vida, olha só. Não, cilada é algo sutil, é uma meia-verdade que vai sendo construída no nosso coração, é algo que tem aparência de algo bom, parece aos nossos olhos que é de Deus, mas pode ocupar o lugar errado no nosso coração, e é uma cilada de Satanás para nos desviar do alvo, perdermos a comunhão com Deus e do propósito dele para nós nessa terra. E a gente vai entender um pouquinho melhor quando nós olharmos para as estratégias de Satanás. Esse é o segundo ponto. Satanás tem utilizado da mesma estratégia desde o Éden. E a estratégia que Satanás tem utilizado é nos separar da comunhão com Deus, é achar que Deus não é importante para nós, é achar que Deus não é fundamental, achar que Deus é uma bengala na qual pode ser dispensável das nossas vidas. Satanás questiona no Éden a bondade de Deus. Quando ele questiona é verdade que Deus não deixa vocês comerem de todas as árvores do jardim? Satanás incute no coração do ser humano um questionamento de que se Deus é bom, porque Ele restringe a nossa liberdade. Quando Deus fala de todas as árvores do jardim você deve comer, pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. O que Deus limita a nossa vida. Portanto, a estratégia de Satanás continua sendo a mesma. Propor um caminho agradável aos olhos, uma vida cheia de liberdade, com total autonomia, sem nenhuma restrição. E quem sabe a pandemia, ela tem tomado esse lugar de questionar a nossa liberdade. Tão sonhada liberdade de escolhas, de decisões, e que nós fomos restritos nessa pandemia que nós estamos inseridos. Quero olhar com vocês estratégias que Satanás usou no Éden, mas que utilizou no relacionamento ou na atuação na vida de um homem de Deus nas Escrituras chamado Jó. Jó foi um homem de Deus, Jó foi alguém que caminhou de perto com Deus, mas um dos únicos relatos que a Bíblia traz de Deus dialogando com Satanás. E esse diálogo é por demais interessante.
Satanás vem por perambular pela terra. Então, Deus pergunta a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Mas Satanás, em sua sagacidade, ele diz assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O que Satanás está fazendo aqui, a estratégia que ele usa na vida de muitas pessoas, que é usar o sofrimento humano como se Deus não fosse fiel. E ele estava dizendo: por acaso Jó, ele não é íntegro porque ele tem tudo o que quer, ou tudo o que faz prospera? Agora, se ele não tiver tudo isso, será que ele vai continuar te adorando? Interessante ressaltar que nessa conversa, nesse diálogo, você pode ler depois Jó capítulo 1 e 2, você percebe que quando nós falamos de Deus e do mal, não é como as histórias de quadrinhos em que existe um poder igual aqui. Na verdade não existe um poder igual, Deus é infinitamente mais poderoso. E nós vemos nessa relação com Jó, que só acontece com Jó porque Deus permite, porque Deus continua sendo soberano em toda e qualquer situação. Deus continua sendo Deus, mesmo quando o sofrimento nos assola. E nós vemos que Jó é afligido nos 3 maiores potenciais de ídolos no coração humano. Jó é afligido na sua riqueza, com isso o seu poder ou a sua liberdade financeira. Jó é atingido na sua família, e é destruidor, devassalador, ou aquilo que acontece com a família de Jó, notícia após notícia de filhos morrendo. E Jó, ele é afligido na sua saúde, riqueza, família e saúde. São 3 áreas da nossa vida que não há pecado nelas em si, mas pode se tornar um ídolo nas nossas vidas, ciladas de Satanás. Família é tudo para nós, é tudo para nós. Eu estou preparando uma série já com esse tema para a próxima, sobre família. Família é tudo para nós, ela é importante, ela é fundamental nas nossas vidas, mas se a família estiver à frente de Deus, é um ídolo na nossa vida. O Senhor Jesus diz: se vocês não amarem mais a mim do que os seus filhos, os seus pais e suas mães, vocês não são dignos de mim. Com isso ele não está dizendo não ame seus pais, suas mães, seus filhos. Ele está dizendo: vocês precisam amar mais a mim. Porque se a nossa família está no centro de todas as coisas da nossa vida, no momento que nos faltar um filho, a nossa vida acabou. Nossa vida acabou. Com isso eu não estou dizendo do drama e da dor que é perder um filho, mas eu estou dizendo que por mais que nós amemos os nossos filhos não podem ser o centro da nossa vida, nem o alvo da nossa esperança. E a família, ela tem essa capacidade de roubar o olhar da nossa vida ou a paixão da nossa vida. Mas ele cita aqui também a riqueza, ou poderíamos dizer a profissão ou a realização profissional, porque quando a gente olha para Jó, Jó não era simplesmente rico, ele era um grande empreendedor. Jó tinha uma grande fazenda para administrar. Então não é que Jó ganhou uma riqueza, uma herança caída do céu de Deus, mas ele construiu algo.
Ser rico é pecado? Não é pecado. Agora, estar dependente da sua riqueza para viver, essencialmente, temos que questionar. Porque no meio da pandemia, muitos foram fragilizados economicamente. E muitos foram testados para ver aonde estava a sua esperança. Com isso, de novo, eu não estou dizendo que perder os bens, ou perder a empresa, ou fechar um negócio não é demasiadamente dolorido. Mas alguém que caminha com o Senhor Jesus, alguém que tem um relacionamento com Deus e a sua vida está alicerçada em Deus, tem força necessária para restaurar e continuar caminhando. Não é o fim da jornada fechar a empresa. E quem sabe, um dos dilemas que a gente tem vivido, que é a saúde. Eu tive a notícia de um amigo meu, amigo já mais velho, amigo da igreja em Porto Alegre, alguém atleta, alguém extremamente bem preparado, saudável, e que a Covid simplesmente deixou sequelas, que ele luta já faz 6 meses. Né? Então, um homem de Deus, alguém que se cuida, mas que está sofrendo profundamente na sua saúde, com debilidades, inclusive em fazer esportes, etc. Por isso vai negar a Deus, por isso vai renunciar a Deus? Não, não vai fazer nada disso. Porque o fim último da sua vida não está em ter simplesmente saúde, estar bem fisicamente. Porque ainda que nos falte bens, ainda que nos falte família e ainda que nos falte saúde, nós estaremos firmes, porque a nossa vida está alicerçada na rocha que é Jesus. Jó passou por essas 3 principais provações. Jó não pecou ao passar por essas 3, muito embora dialogou fortemente com Deus. Teve os seus questionamentos em relação a Deus, teve os seus momentos ruins. Mas nesse diálogo com Deus, ele foi profundamente quebrantado, de tal forma que não só mais ele ouvia falar sobre Deus, mas ele experimentou Deus de uma maneira vivencial. A palavra do Senhor diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Olha que interessante, queridos. Além de nós termos esse potencial desses ídolos na nossa vida, nós temos uma brecha para Satanás atuar nas nossas vidas, e essa brecha é o pecado. Quando nós vivemos em pecado, ou quando nós damos abertura para o pecado na nossa vida, Satanás ganha autorização para atingir a nossa vida. Quando nós lemos esse texto, ele está falando aqui sobre a ira. Quando nós nos iramos e nós permanecemos irados e não damos lugar ao perdão, não damos lugar para esse tratamento de Deus, nós damos a liberdade para sermos afligidos nessa área da ira. E a ira, vocês sabem, a ira rompe relacionamentos. Pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que não sabem pedir perdão, elas vão afastando as pessoas de si. Diabolos, nome de Satanás, separação, rupturas nas nossas vidas, fruto por vezes de brechas que damos por conta do pecado e abertura para Satanás atuar nas nossas vidas de maneira com ciladas. O pecado pode ser uma brecha para Satanás agir, acusar e destruir. Orgulho, ambição egoísta, falta de perdão, palavras proferidas podem causar abertura para ele nos tentar e nos desviar do alvo de Deus para as nossas vidas. Agora, olha que o apóstolo Pedro fala na sua carta, ele diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, Satanás, ele tem essa destreza de estar ao derredor, de estar atento
aquelas aberturas que nós damos nas nossas vidas. Mas eu preciso terminar, obviamente não falando de Satanás, obviamente não falando das artimanhas dele, muito embora aquilo que vem embaixo do iceberg seja importante, mas maior é aquele que está conosco, e nós precisamos entender isso, porque quando nós falamos dessa realidade do mal, algumas pessoas não creem, outras pessoas morrem de medo. E eu queria dizer para você que você não precisa ficar com medo. Eu queria dizer para você que você não precisa ficar aterrorizado por isso, porque nós temos vitória por meio de Jesus. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Jesus, Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que, em Romanos 6, que o pecado não pode mais nos dominar. Nós não precisamos viver as nossas vidas como derrotados, como pessoas tristes, cabisbaixas, com esse sentimento de não ir para lugar nenhum, não ter propósito de vida, porque da mesma forma como Satanás fez essa investida lá no Éden, Deus pôs em curso o seu plano redentor. Já em Gênesis 3, verso 15, fala uma promessa, que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da cobra, e ele já estava falando sobre uma profecia a respeito de Jesus. Deus escolheu um povo para abençoar as nações, Deus concede os seus mandamentos para orientar o seu povo a glorificar o seu nome e a viver o seu reino na terra. Deus enviou profetas para levar o povo na direção do Senhor, mas em tudo isso, o ser humano continuou fechado, tudo isso o ser humano continuou fechado para Deus e para o seu plano, e por isso Deus veio à terra, na pessoa de Jesus, e Jesus, ele foi batizado, e no batismo de Jesus, houve uma declaração de Deus Pai sobre ele: tu és o meu filho amado, em quem eu me alegro. Depois disso, o Espírito leva Jesus ao deserto, e lá ele é tentado, e a tentação de Satanás é a mesma de sempre, que é atacar a nossa filiação em relação a Deus, e ele diz: se és filho de Deus, se és filho de Deus, mas foi declarado sobre a vida de Jesus que ele era filho de Deus, então ele passa pela tentação, e ele cumpre o propósito pelo qual ele veio, de morrer na cruz, assumir os nossos pecados, nos perdoar e vencer a morte. Jesus venceu a última arma de Satanás sobre as nossas vidas, a arma final, que é a morte, e ele morre, e ele ressuscita vencendo a morte, para nos dar vida e vida em abundância. A palavra do Senhor diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há acusação, não há mais punição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se por meio de Adão veio a morte, por meio de Jesus vem a vida. Jesus vence o pecado, e Jesus concede a nós uma identidade como filhos. Como filhos. Isso é interessante, que ao longo dessa série eu tentei ir construindo com vocês, de que muitas pessoas vivem a sua vida de maneira, deixa eu usar essa expressão, derrotada na experiência com Deus, mas também na sua experiência de vida, uma vida triste, uma vida que não anda, mas a gente pode viver uma vida com Deus, com essa identidade em Jesus, e viver como filho dele, e como filho, ele nos dá a herança, ele nos dá a vida no seu nome, e é essa identidade como filhos que nós devemos viver e buscar viver nos nossos dias.
Eu quero terminar com um texto, Romanos capítulo 8, versos 37 a 39. Ele resume isso que nós falamos aqui, e ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais que vencedores, não porque eu sou, mas porque Jesus nós somos. E ele coloca algumas coisas aqui. A morte não é um impeditivo para nós. A morte não é o fim. A morte é o início de uma trajetória com Deus. Por isso, a morte não deve nos causar temor. Anjos e demônios, ele diz aqui, isso não nos limita, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque é pelo amor dEle, é por iniciativa dEle, pelo preço que Ele pagou na cruz que nós temos vitória, e é no Seu nome que nós andamos e vivemos a nossa vida. Nada pode nos separar. Eu quero orar com os irmãos, quero convidar os irmãos a se colocar em pé, se você pode. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo tão especial que a gente pode ter aqui, e eu tenho certeza, Pai, que muitos aqui, Pai, têm experimentado pelo menos algo em uma dessas três áreas, Pai, seja a área profissional, seja na área familiar ou na área de saúde, Deus. É verdade que essas três áreas, elas são muito importantes na nossa vida, e o Senhor se importa, o Senhor se interessa pela nossa vida também nessas áreas, Pai. O Senhor deseja que tudo que a gente exerça e empreenda, a gente faça com excelência, glorificando o Teu santo nome, porque Tu és um Deus excelente, e nós fazemos o que fazemos com excelência para a glória do Teu nome. O Senhor nos deu uma racionalidade, Pai, e o Senhor nos deu uma tarefa de desenvolver, Pai, algo nessa terra, a nossa obra aqui nessa terra, através da nossa vocação. Mas, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos livre da tentação de achar que a profissão pode definir quem somos. Senhor, livra-nos, tanto aquelas pessoas que são muito bem-sucedidas, que acham que no ser bem-sucedidos profissionalmente podem ali colocar a sua bengala, colocar ali o seu alicerce de vida, Senhor. Deus tenha misericórdia, Pai. Por isso eu também peço por aquelas pessoas, Senhor, que passaram por uma frustração muito grande nessa área profissional, Pai. Eu te peço que o Senhor, Pai, dê transformação e restauração, repare a vida dessas pessoas, ó Pai. Pessoas que se sentem derrotadas, fracassadas na área profissional. Eu quero te pedir, Deus, restaura a identidade de filhos e filhas tuas, ó Deus. Eu quero te pedir também, Senhor, por aquelas pessoas que têm passado por frustrações na área familiar, Pai. Quem sabe rupturas no seu casamento, quem sabe filhos que não se dão bem, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que haja uma reconciliação, que haja, ó Pai, uma cura da alma, aonde Satanás não tem liberdade de acusar, aonde a culpa não tem mais lugar, Senhor, porque aonde o reino da luz habita, as trevas precisam ceder. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, restaura a vida dessa pessoa, Deus, que se sente fragilizada, fracassada na área familiar, Senhor. Reconstrua, faça algo novo na vida dessa pessoa, Pai. E eu te peço, ó Deus, por tantas pessoas que têm passado por grande fragilidade na sua saúde, seja a sua saúde física, seja a sua saúde mental. E eu quero te pedir, Senhor, fortaleça a fé, para que em nenhum momento dê brecha
para Satanás atuar com a sua acusação, para atuar com questionamentos a respeito da tua bondade, Pai, porque o Senhor continua sendo bom, quer a gente esteja num período de fragilidade na nossa saúde, quer a gente esteja em plena saúde, ó Pai. Por isso nós temos um coração grato, porque quer a gente tenha muito, a gente se alegra no Senhor, quer a gente tenha pouco, a gente se alegra no Senhor, Pai, porque o Senhor é bom. Tu és Deus soberano sobre as nossas vidas, e nós te reconhecemos como nosso Deus. Governe sobre as nossas vidas, tome o teu lugar que é de direito, Senhor. Por favor, Pai, nós reconhecemos e declaramos a nossa fé publicamente. Nós cremos no Senhor Jesus, nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores e que dependemos da obra da cruz, daquilo que Cristo fez por nós. Ele, sendo perfeito, morreu na cruz por nossa causa, no nosso lugar, para que por meio do seu sangue nós fôssemos perdoados e pudéssemos ter vida no seu nome. Mas, Senhor, ajuda-nos a viver no poder da ressurreição, ajuda-nos a viver com essa identidade restaurada como filhos, ó Pai. Por favor, dá-nos alegria, dá-nos, ó Pai, constância, dá-nos perseverança, Pai. Tua palavra diz que nós somos inabaláveis. Isso não significa que nós não nos entristecemos, isso só significa que nós sabemos quem é a nossa base, a nossa rocha que sustenta a nossa vida, Pai. Por isso, quer a gente venha cair, dá-nos a graça de cairmos nos teus braços, de restauração, de amor, de aceitação e de vitória em Cristo Jesus. Nós te louvamos, porque tu és o nosso castelo forte e bom.